exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. Você já percebeu que quando a gente fala em envelhecer, normalmente a gente pensa em idade? Mas e se a pergunta mais importante não for quantos anos você tem, e sim como você quer viver os próximos anos? Depois dos 60, ainda tem muita vida acontecendo, planos, escolhas e desafios. E tem uma mulher, gente, que trocou a experiência da tecnologia da informação e do esporte por uma missão ligada à longevidade feminina, mas sem romantizar. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Quem nos conta é ela mesma. A idealizadora da comunidade sobre Sessentar, Cláudia Franco. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Olá, seja bem-vinda. Que linda. Muito obrigada. Tudo bem, Cláudia? Seja bem-vinda. O prazer é todo nosso. Fica à vontade. Cláudia, conte pra gente um pouquinho da Cláudia antes do Sessentar. O que você fazia? Você trabalhava com tecnologia? Isso, eu trabalhava com tecnologia da informação e com 50 anos, depois de 33 anos na área de tecnologia, aos 50 eu resolvi encerrar a carreira e mudar totalmente de área. Aí montei uma escola de pilotagem de bicicleta. E já são 15 anos nessa área, trabalhando com esporte. Que legal. E agora com longevidade. Como que eu tô foi vendo essa que a cada questão? ciclo eu vou mudando. Tá certo, não para, né? E como que foi essa questão da longevidade, que você falou, olha, eu preciso conversar com outras mulheres, com outras pessoas, trocar experiências, como que foi isso? É que quando eu resolvi mudar, né, encerrar a carreira em TI com 50 anos, e empreender numa outra área totalmente diferente, as pessoas ficaram assustadas, falaram, mas agora, como é que você vai mudar de carreira, você está louca, você vai abandonar, né? Como é que você vai fazer numa área totalmente diferente? Então, eu percebi que já tinha um pouco até de medo, preconceito, né? Porque achavam que já era meio tarde para mudar de carreira. E aí, ao longo desse período, e quando eu me envolvi especificamente com ciclismo, as alunas, elas não acreditavam que eu tinha a idade que eu tinha, né? Por conta da minha disposição, da alegria de viver, né? Então elas iam falando, como é que você consegue, né? Como é que você dá conta? E eu sempre brincando, né? Que eu falava assim, daqui a pouco eu vou fazer 60, eu vou ser idosa, oficialmente, né? E eu falava assim, mas eu já estou ficando velha. E as pessoas se incomodavam com isso. Eu via que tinha o etarismo, né? O preconceito com relação à idade. Quando eu comecei a participar de provas, eu também percebi que tinha muito preconceito. Com 50 anos, assim, não tinha prova com a minha categoria. Né, só tinha até 30 anos. Eu falava, como é que eu vou competir com uma garota de 30? Porque para mim era garota, né? E aí comecei a conversar com os organizadores de prova e falei, vocês têm que abrir categoria para as mulheres, porque tinha para homens, mas para mulheres não tinha. Então comecei a trabalhar o mercado, quer dizer, a comunidade, o local onde eu tinha atuação. Mas, vocês precisam mudar esse cenário, a gente precisa ter categoria para as mulheres mais velhas, tanto que foi indo e abriu, né? As provas abriram até para 60 mais, né? Eu mesma participei da última prova que eu participei, que foi há 5 anos, que eu estava com 60, foi fora do Brasil. Eu estava representando o Brasil na minha categoria, né? De ciclismo de estrada. Então foi isso, foi assim, um processo natural. Falar sobre o envelhecer, que eu vi que as pessoas tinham muito medo. Eu nunca tive assim, preconceito e medo da idade, então foi um processo natural. Isso é muito legal, né? Quando é natural. Você falou que você teve essa transição aos 50 anos. Teve algum motivo específico? Você estava se sentindo, por exemplo, estafada ou cansada daquela rotina? Qual que foi esse start, assim, para que você falasse, quer saber, eu acho que eu estou precisando viver uma outra coisa na minha vida? Porque acontece algo para a gente ter esse start, né? Como é que foi? Assim, não foi, assim, não era um cansaço, mas eu queria fazer algo diferente, né? Porque era muito tempo, eu falei, olha, eu queria ter uma vida
menos dentro de escritório, eu queria trabalhar com gente, porque quando você está dentro de uma corporação, por mais que você representa uma corporação e a outra pessoa também, né? Eu queria fazer algo diferente. E na área de TI, nem sempre você deixa seu cliente feliz, né? Às vezes a solução não depende de você somente, né? Então eu queria ter esse contato mais próximo das pessoas. E como eu sempre fui esportista a vida inteira, para mim foi natural querer fazer alguma coisa na área de esporte. Aí eu me envolvi com ciclismo e eu percebi que o ciclismo, naquele momento, para mim, foi ele representou empoderamento. Eu falei, olha, eu tinha um crachá desse tamanho, né? Falava com o presidente de tudo quanto era empresa, eu era alta executiva. Mas era assim, eu era a Cláudia da empresa tal, né? Não era Cláudia Franco, meu sobrenome, eu era a Cláudia da empresa tal. Então, o meu poder estava ligado muito mais ao status de ser uma executiva do que eu, mulher, uma mulher normal do dia a dia. E no ciclismo, quando eu entrei no ciclismo, que uma das viagens que eu fiz, né? Por exemplo, saí de São Paulo, vinha pedalando até Aparecida, um exemplo. Para mim, isso representou empoderamento. Eu falei, olha, eu consigo viajar de bike, com as minhas próprias pernas, e comecei a me dedicar para cicloviagens. Fiz cicloviagens, nossa, fantásticas, né? E aí foi isso que me deu esse estágio. Eu falei, olha, o ciclismo, ele me dá esse empoderamento. Eu sou na bike, eu tenho o meu nome, né? Não sou fulana da empresa tal. E isso foi aí que deu o start da escola. Eu falei, eu quero levar isso para outras mulheres, eu quero que elas sintam o mesmo empoderamento que eu senti, né? Porque geralmente nos grupos, naquela época, quando eu comecei, eu era a única mulher, assim. Então, eu falei, poxa, se um grupo de homens me chamou para pedalar, para fazer uma cicloviagem, porque uma cicloviagem é muita responsabilidade, você não pode atrapalhar, né? Você não pode você tenta não ter nenhum inconveniente. Eu falei, se eles me chamaram, eu acho que eu estou pedalando bem, acho que eu vou dar conta. Então, e aquilo me deu essa sensação do empoderamento. E foi aí que eu comecei o projeto, voltado só para mulheres. E hoje não mais. Hoje eu atendo o ser humano a partir de 4 anos de idade. Tem idosos, pessoas com deficiência, mulher, homem, família toda que vai na escola aprender a pedalar. Então foi o start, eu acho que foi esse momento. É libertador, né? Muito, muito. Você fala assim, como que eu dei conta, né? Você vai numa cicloviagem. A primeira que eu fiz, eu saí de uma cidade do interior e fui até Paraty, passando pela Serra da Bocaina. E você fala, como é que eu dei conta, né, de pedalar tudo isso? A última foi há 3 anos atrás, que eu fiz toda a Rota do Vulcão, que é na área, né, de Poços de Caldas, que ali é uma região que tinha vulcão. Então, e uma viagem de uns 300 e poucos quilômetros, né? Fiz viagens maiores. Para onde mais você já foi? Eu aqui no Brasil fiz muita, né? Na região de Minas Gerais, tem muitas, São Paulo também, muitas, né? Na Bahia participei de prova, participei das 7 dias de prova direto, né? Fiz 700 quilômetros nessa prova, que é considerada uma das mais insanas, das 7 insanas do mundo, né? E na época também eu era a atleta mais velha da prova. Enquanto a turma toda tinha de 40, 30 e poucos anos, eu tinha acabado de completar 50. E então foi bastante significativo, porque assim, saí em todos os jornais, todos os canais de TV, de esporte, porque era novidade, uma mulher da minha idade participando de uma prova que é extremamente difícil, muito técnica e demandava muito do físico. Então as pessoas falam, como é que ela está dando conta? E isso foi bacana porque eu fui mostrando, fui dando exemplo para outras mulheres, né?
E tem um detalhe, eu aprendi a pedalar com 49 anos. Isso que eu ia te falar, porque a gente acha que todo mundo sabe andar de bicicleta e a gente pensa isso muito na infância, né? Mas não é bem assim, né? Não. Muita gente não sabe andar de bicicleta e tem muitas mulheres que não sabem andar, né? O que eu digo para as pessoas é assim, a gente não tem que definir a linha, sabe? Assim, a limitação. A limitação está na nossa cabeça. Eu sempre fui esportista, mas a bike não aconteceu na minha vida. Aí me chamaram para participar de uma prova, porque eu fazia esporte de aventura, tudo. Aí eu falei, de bike. Eu falei, puxa, eu não sei pedalar, mas eu não contei para ninguém. Eu falei, eu vou. E aí eu me virei nos 30, né, para aprender. Aprendi sozinha, enfim, a prova era na Patagônia. Uau, que eu dei lindo. conta de fazer sem a mínima experiência e aquilo me transformou. Eu ainda estava na área de TI e foi a hora que eu falei, é esse o caminho, ou você vai amar ou você vai odiar. Eu amei. E aí eu falei, eu quero que outras mulheres tenham essa mesma sensação, esse mesmo sentimento que eu tive. E eu continuo, né? Eu só lembro da idade que eu tenho a hora que as articulações doem, a hora que o fôlego, eu falo, meu Deus, o fôlego não dá conta quando você olha no espelho, né? Parece que em algum momento a cabeça da gente congela, né? E você não sente o tempo passar. Quando você faz alguma extravagância, né? Exagera no esporte, alguma coisa assim, você fala, putz, eu tenho que dar uma... Não tenho mais 20 anos, lembrei. Eu preciso desacelerar. Mas, assim, eu acho que enquanto você está vivo, você tem saúde, a vida não para, né? E até dei uma palestra a semana passada, eu falei isso, a maior revolução desse século não é a tecnologia, não é a inteligência artificial, é o fato de que nós, humanos, vamos viver até 100 anos. É uma revolução humana. Nós atingimos a longevidade, até bem pouco tempo as pessoas viviam até 40 e poucos, né? Tanto que o aposentar é aos 60, né? Porque você não tinha muito mais tempo de vida. Vou me aposentar, era natural você parar a vida até os 60, hoje não mais. Né? Então eu fico pensando, se eu viver até os 100, se bem que a minha meta é até 120, mas se eu viver até os 100 na estatística, eu tenho mais 35 anos de vida. O que eu vou fazer com esses 35? Eu não me vejo parada. Então, eu quero ter uma vida significativa, eu quero fazer parte. Né? Eu não quero me aposentar e ir para o aposento, eu não quero sair, né, da sociedade, eu não quero sair do convívio, uma oportunidade como essa, estar conversando com vocês, conhecer pessoas novas, eu quero fazer parte disso. Então, se eu tenho mais 35 anos, eu tenho que ter um estilo de vida, não é só saudável, é estratégico. O estilo de vida saudável, eu acho que já é o básico, é tipo escova-dente, né? Você comeu, escova-dente. O estilo de vida saudável é o basicão. Eu tenho que ter um estilo de vida estratégico. Como que eu vou tornar a minha vida sustentável até lá? Né? Então, isso passa por saúde, não só física, saúde mental, saúde financeira. Como é que eu vou me sustentar até lá? Aquela ideia de que, quando eu ficar velha, meus filhos vão cuidar de mim, isso já mudou também. Né? Então a gente tem que mudar. Eu mesma não tenho filhos, então eu tenho que pensar em tudo isso, né? Como é que eu quero, como é que eu vou viver até os 100 anos? E é para isso que eu estou me preparando. Então, o tempo todo eu estou pensando nisso, elaborando, cuidando do meu dia a dia. Saindo da zona de conforto, né? Fantástico. Você é muito corajosa. E que as pessoas também sejam, né? Que o medo não paralise nós, mulheres principalmente, independente da idade.
e que você tenha sido inspiração para as pessoas que estão acompanhando a gente. Muito obrigada, eu por compartilhar a sua história com a gente. Espero que sim. Com certeza, com certeza. E é gostoso te ouvir. E eu acho que as pessoas em casa devem ter refletido bastante em relação aos seus medos, às angústias, o medo de envelhecer. Para com isso, não pensa nisso não. Né? Vai indo, vai seguindo com seus sonhos, se desafiando, que você vai ver como a vida ela é maravilhosa. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, linda. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Os contatos, dela estão aparecendo aí na sua tela, tá bom? Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história dela, é só entrar no Instagram, que é muito incrível. Tem muitas mensagens legais também, porque eu dei uma stalkeada lá. Ai, que ótimo. Um beijo. Um beijo Muito pra obrigada, você, viu? meninas. Maravilhosa,